Na nossa caminhada cristã, a gente pode passar por momentos onde as coisas são difíceis, onde as coisas são complicadas, mas a gente também pode passar por momentos maravilhosos, onde a gente recebe bênçãos incríveis de Deus. E eu vejo que hoje em dia, principalmente no mundo religioso, os pregadores, as pessoas, elas acabam querendo muito receber de Deus coisas materiais, acaba querendo receber muitas bênçãos e objetivos e sonhos que elas têm na vida delas, o que não é uma coisa ruim, mas hoje eu queria conversar com você sobre as bênçãos saudáveis de Deus, que Ele nos dá, só que Ele nos dá muitas vezes com algumas condições específicas de coisas que a gente precisa fazer. Óbvio que Ele, com a sua graça suprema e maravilhosa, Ele não depende das coisas que a gente faz para nos abençoar. E muitas vezes ele faz coisas incríveis sem a gente merecer. Eu posso dar diversos exemplos da minha vida de quantas bênçãos Deus já não fez por mim, sem eu ir atrás, sem eu merecer, sem eu precisar batalhar. Óbvio que às vezes exige oração, exige jejum, mas Deus, assim, só de estar vivo já é um privilégio maravilhoso. A casa que eu moro, o trabalho que eu tenho, as pessoas que eu conheço, poder falar pra você isso pra mim é uma bênção incrível. Eu fico extremamente grato, muito preenchido. E a lista continua. Ser saudável, enfim. Só que tem algumas coisas que ele faz por nós que se a gente tá alinhado com a vontade dele, assim, é como se isso multiplicasse por 1 milhão. Eu vou ler uma escritura para você que vai abrir um pouco mais a tua mente para entender melhor do que eu tô te falando. Quando a gente lê Provérbios 22, o versículo 4, a Bíblia fala assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então aqui a gente está vendo duas condições, que é tanto o temor do Senhor como a humildade. Eu vou te explicar um pouquinho melhor o que são essas duas coisas, e que a gente recebe três bênçãos maravilhosas aqui. São três coisas que eu acho que quase todo ser humano quer. Eu acho que você gostaria de receber honra, riqueza, a vida, certo? Se você pudesse viver para sempre, você não gostaria? Óbvio, se o mundo fosse um paraíso, tem uma escritura que fala isso também, que Deus colocou no homem esse anseio pela eternidade. É uma escritura que eu adoro. Todo ser humano tem essa vontade. Óbvio que não nas condições do mundo atual. Mas vamos lá então. Quando a gente pega primeiro ponto, que é a humildade. O que seria ser humilde? Ser humilde é ser fraco. Ser humilde é, meu Deus, o cara me humilha, me despreza e eu fico de boa, sem nenhuma reação, eu não falo nada? Ou será que ser humilde é a questão financeira? É um cara que não tem tanto recurso, um cara talvez pobre, que mora na periferia, que usa roupa simples. Na verdade, a verdadeira humildade é quando a gente pensa menos sobre nós mesmos. A verdadeira humildade, como diz um cara que eu gosto bastante, é escritor de vários livros, o Timothy Keller, ela diz assim: ser humilde não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Essa frase, ela é perfeita. Não é a gente olhar para nós mesmos, você se olhar no espelho e pensar: nossa, eu sou um fracassado, eu sou um fraco, eu não presto. Não é isso. Isso não é ser humilde. Isso pode até ter algum certo tipo de orgulho, né? Você querer meio que se depreciar, fazendo com que os outros sintam pena de você, para você se sentir bem com isso. Só que a verdadeira humildade é isso: pensar menos em si, esquecer um pouco suas preocupações, olhar mais para o próximo, olhar mais principalmente para Cristo, porque ele se esvaziou de si. Ele poderia ter feito tantas coisas. No momento onde ele estava prestes a ser preso, poderia ter chamado legiões de anjos para proteger ele, e ele simplesmente deixou. Momentos onde ele estava sendo questionado, pessoas estavam falando: oh, você é o filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Ele poderia ter lançado assim exército de anjos, feito coisas assim terríveis, só que ele, em todo o seu amor, ele foi humilde. E ele é o nosso maior exemplo. E Jesus fez isso. Ele foi humilde ao extremo. Ele recebeu a bênção suprema
de estar sentado na direita de Deus, porque ele humilhou-se a si mesmo, ele foi humilde ao extremo, ele se esvaziou de si para ser preenchido por Deus completamente. Esse é o coração que a gente precisa ter. Em momentos do dia a dia, onde eu e você, a gente está tão focado no trabalho, a gente está tão focado nos nossos problemas, dá uma pausa, respirar um pouco, e olhar para o cara que está sentado ali no metrô ou no ônibus e pensar, caramba, quais são os problemas que essa pessoa está enfrentando? Quais são as dificuldades? Será que ela está enfrentando as mesmas dificuldades que eu? Será que ela está com dificuldade de realizar o sonho? Será que ela está tendo um relacionamento com o Pai, com Jesus Cristo? Uma atitude que eu quero ter e que eu tô buscando ter todos os dias é olhar para esses cenários, é pegar uma pessoa super aleatória do meu dia e começar a orar por ela. É orar por ela mesmo, eu não sabendo nada, nem o nome, nem a religião, nada. Mas é fazer o bem nesse sentido, porque Jesus também chamou a gente a servir. E uma pessoa verdadeiramente humilde tem esse coração servo. Não de se elevar, mas de se colocar num ponto abaixo para servir, para cuidar e para amar. E a gente tem a segunda. Então a gente entendeu o que é ser uma pessoa humilde. Só que também tem o do temor. E quando a gente entende o que é temer a Deus, que temer a Deus não é ter medo dele, não é olhar para ele como se ele fosse um pai rígido, um pai malvado, do mal. Nossa, ele vai me castigar se eu cometer um pecado. Não, isso não é temer a Deus. Temer a Deus é você ter essa reverência extrema. É uma frase que eu vi uma vez que eu achei muito interessante, que é a gente viver com a consciência constante de que Deus está tanto observando, avaliando e presente na nossa vida. É esse estado de espírito de realmente temer a Deus. Não medo, não pavor, mas sim reverência extrema, respeito extremo. E quando a gente consegue colocar essas duas coisas unidas, cara, é como se a gente se tornasse o cristão perfeito. O temor é o princípio da sabedoria. Tem uma outra escritura em Provérbios que diz isso. Salomão disse isso. E a gente vê a humildade, que Jesus foi o exemplo extremo de humilde. E a gente vê também uma outra escritura, lá em Mateus 5, no versículo 3, que diz que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente vê que, cara, ser humilde e ter temor, além dessas duas coisas, a gente tem grandes riquezas. De novo, a honra, as riquezas, a vida, as riquezas, quando a gente olha aqui, podem sim ser coisas materiais. Você pode receber uma casa, um carro, óbvio que trabalhando. Não espere, isso é uma heresia de que só você orar e jejuar vai cair do céu. Talvez aconteça, talvez. Só que não fique simplesmente nessa expectativa. Trabalhe e dê duro também. Só que aqui, essas riquezas são principalmente coisas do espírito. A paz, a amabilidade, a paciência, o domínio próprio. Quando a gente olha lá em Gálatas, a gente vê todos esses frutos do Espírito que são maravilhosos. E eu acho que isso é muito mais recompensador do que, sei lá, uma viagem, um carro, uma casa, essas coisas. Eu não sei se você concorda comigo. Para mim, se eu tivesse todos esses frutos, cara, minha vida seria perfeita e eu não precisaria de mais nada. Porque a própria Bíblia também diz que aqueles que buscam o reino em primeiro lugar, não vai lhe faltar nada, tudo será acrescentado. Então eu teria essa certeza também, que fome ou necessidade eu também não passaria. Então a gente vê essas recompensas físicas, as espirituais, a honra, só que honra é a aprovação total de Deus, é a aprovação de Deus. Deus olhar para você e falar, esse aqui está aprovado. Foi aprovado em nome de Jesus, porque ele conseguiu fazer o que eu pedi para ele. Ele conseguiu colocar a palavra em prática. Ele buscou o que era para ser buscado. E isso é sensacional. Imagina você chegar um dia nos céus e ver que Deus te aprovou. Acho que seria maravilhoso. É algo que eu quero muito. E também a vida. E aqui a vida eterna. A vida eterna. Que é algo extremamente... É a coisa mais importante que tem. É a gente ter a certeza de que quando eu e você, a gente morrer, a gente vai pro céu. Que tem muito mais do que aqui, que tudo que tá aqui, cara, não é nada comparado com o que a gente vai ter lá, sem dúvida nenhuma. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se essa mensagem fez sentido e te ajudou. Eu, sinceramente, quero te pedir para mandar esse vídeo para outras pessoas, amigos, familiares, pelo menos 2 pessoas
que você sabe que vai ajudar elas, de verdade. E se você gostou também, deixa o seu like e se inscreve, que a gente vai ter outros vídeos como esse, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!